Mas durante a preparação a gente discutiu um pouco isso, ela diz que ela não enlouqueceu ali dentro por causa dessa figura. E que era uma figura que, de certa forma, fazia um traço de humanidade dentro daquele lugar para ela, de dizer, tá, a vida não é só isso aqui, ainda existe mundo lá fora, né? Porque eu quase não fiz mesmo o filme, porque nessa coisa de rodar, mas o teatro me levou à dança, e eu acho que a dança foi uma virada mesmo, porque assim, durante a formação, na verdade, voltando um pouco até, eu sempre achei pessoas que dançam seres superiores, vamos dizer assim. Alô, alô, começa aqui mais um episódio de Telefonema, sejam bem-vindos, eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é o podcast da escuta, tentando prestar atenção no mundo, história por vez aqui, a gente traz, é isso aí, lembrando sempre que é uma plataforma de jornalismo independente, né, então se você quiser colaborar com a gente, quem tá vendo pelo YouTube pode ser membro do canal, já deixa seu like aí, eu sempre esqueço de pedir like, deixa like, comenta, e também tem o Apoia-se, que é o Telefonemas, apoia.se/telefonemas, tem na descrição aí, com todas as plataformas, também tem o Pix, telefonemaspodcast@gmail.com, tá fácil colaborar com a gente. Se tiver sem grana, espalha só a palavra e vem e cola aqui. O episódio de hoje é com o ator, dançarino, a bio dele é muito boa no Instagram, rola no chão, dança esquisito e grava uns filmes. Augusto Trainotti, seja bem-vindo, Augusto, como que você tá? Obrigado, querido, eu tô ótimo. Tô ótimo. Virada de ano, né? Novo ano é sempre novas possibilidades. Tava viajando, né? Curtiu bastante? Eu viajei, gostoso, cara, porque eu trabalhei muito segundo semestre do ano passado. E aí, quando bateu assim o Natal, eu trabalhei até o Natal, assim, até dia 23 eu tava trabalhando. Aí, quando deu dia 24, eu consegui parar e aí fui dar uma rodada um pouco. Você foi para algum lugar especial que dá para falar aqui? Cara, eu passei o Réveillon em Tiradentes, em Minas, com os amigos, que não era a minha primeira opção, mas aí o pessoal se organizou, foi para Tiradentes, aí eu adorei, assim, aí... Só que aí depois eu dei uma viajada em Minas, então eu fui para o Inhotim, que eu amo, eu já tinha ido uma Legal. vez e sou fãzaço do Inhotim. Aí depois eu fiquei um dia em BH também, que eu adoro. Aí eu fui para a Serra da Canastra. E aí, cara, maravilhosa a Serra da Gostamos. Canastra. É. É, maravilhosa, vale muito a pena. Tá ainda, acho que o turismo está engatinhando lá, mas é bonito É isso bom, também, né? assim, que É. é bom, é bom, é Quando, bom. quando você chega num lugar que já tem turismo, mas ele ainda não tá aquela coisa agressiva, bizarra, né? É gostoso. Exatamente, exatamente. Ainda está bem preservado, assim. E é bom ir na época de seca. Eu fui na época de chuva e caos total. É melhor ir um É. pouco mais na época de seca. Talvez vocês conheçam o Augusto de filmes. Eu vou começar numa ordem curiosa aqui, ó. Bora. Cão Silencioso, Boca a Boca, Rota 66. Ele também teve nos palcos com Tempestade. Mas talvez vocês conheçam ele de Ainda Estou Aqui, que é o filme do momento. E o Augusto tem um papel muito importante ali, né, Augusto? Que é você participa dos momentos chaves do filme, que é você o soldado que é, cuida, né, entre aspas, da Fernanda Torres no momento que ela é presa. Como que você chegou no Ainda Estou Aqui? Que rolê é esse? Como é participar de um filme tão grande que, tipo, todo mundo, que geral viu, né? Cara, é muito louco, né? O filme chegou de um jeito muito doido, porque, quer dizer, até não tão doido, o filme, eu conhecia a produtora de elenco, né, de outros testes, assim. Fazia algum tempo que a gente queria trabalhar juntos, só que nem sempre rola, né? Aí, nesse caso, ela Sim. entrou em contato comigo assim em março de 2022. Março de 2022, cara. Faz tempo. Falando que eles estavam começando uma pesquisa sobre o filme. A Letícia Naveira, né? O nome dela, maravilhosa. Aí em novembro de 2022, quase um ano depois, assim, ela me mandou o teste. Eu já tinha achado que não tinha rolado, assim, que eles não tinham gostado ou queriam um Sumiram, outro. né?
Sumiram, mas aí o processo do filme, enfim, caminhou de uma certa forma que eles só me mandaram no final do ano, e aí em dezembro eu recebi a informação que eu tinha passado, fiquei extremamente feliz, assim, eu lembro que eu estava andando na rua, subindo de bicicleta, assim, uma ladeira, eu só ando de bicicleta, né, porque é o meu meio de transporte, assim, e aí eu vi que chegou a mensagem nela, eu fiquei ansioso, mesmo na rua com fone de ouvido, falei, vou ouvir. Vou ler agora. E aí quando ela falou, eu tava da rua, comecei a chorar, né, tipo assim, não é a primeira vez que isso acontece, quando eu recebo essas aprovações, assim, é muito forte, né, pra gente é um presente muito grande, Porque assim. não é só um trabalho, né? Não é só mais um job. Exatamente, né, cara. E saber, né, o Walter Salles, eu sou muito fã do Walter Salles, já faz tempo, assim, E fazia e tempo que ele não alguns fazia um filme, né? Então ele tinha uma expectativa a mais, né? tinha, totalmente, cara, totalmente. E assim, eu quando eu fiz o teste, eles não mandaram o roteiro do filme nem uma explicação exatamente do que era o personagem, porque o teste ele era uma improvisação. E aí com algumas coisas da cena e tal, mas não indicava exatamente o que era esse soldado, e aí você inventava um pouco. O teste era mais ou menos tentar Certo. criar uma história para aquela pessoa, mas Ver qual que era a sua capacidade também, né? Ah, vamos ver se sabe se desenrolar alguma coisa aí. exato. E eu não sabia que quando ele dizia que não concordava, eu não sabia exatamente com o que ele não concordava. E aí isso era uma coisa que eu falava, eu achava que ele talvez estivesse levando ela para ser torturada, ou que talvez ele soubesse da morte do marido. Eu estou aqui falando spoilers, não vou nem Não tem prosseguir. história nesse filme, vamos combinar, né? Exato. A história está aí, né? Está bem Aí. dada, assim. Mas, enfim, aí eu. Aliás, sem querer te cortar, mas talvez um spoiler seja saber que ela foi presa por tanto tempo, né? Porque esse era um aspecto que eu mesmo não sabia. Quando eu sabia que o Rubens Paiva desapareceu, mas que ela tinha Uhum. passado tanto tempo na cadeia, foi É, chocante. cara, é chocante mesmo, né? E, e é um tipo de tortura de outra ordem, né? Que é muito cruel, né? É uma outra tortura que não é uma tortura física, mas é uma tortura psicológica bizarra, assim. Sim. Mas é isso, eu acho. Não sei se essa seria uma pergunta sua, mas o que eu acho Pode muito falar, interessante tá? sobre esse personagem, assim, né? Porque depois que eu passei no teste, a gente começou os ensaios e tal, é que eu fui realmente entender ou conhecer o que era essa figura, assim, né? Dentro dessa estrutura repressiva da ditadura, né? E é muito interessante porque ele faz parte de um grupo de soldados, assim, que eram trazidos do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e eles chamavam soldados catarinas exatamente por causa disso, e para trabalhar nesses aparelhos de repressão direta, assim, né, doicode, enfim. E eles eram trazidos exatamente para ficar longe da família, para não passar informações do que eles viam cotidianamente, mas eles não sabiam para onde eles estavam sendo levados. Acho que isso é grande chave, assim. E não eram exatamente os soldados que torturavam, que participavam da investigação diretamente. Eles eram soldados, como mostra no filme, que é o que leva o prisioneiro de uma sala para outra, ele A faz o parte mais de trabalho. função ali, né? Do trabalho braçal, sei lá. Exatamente, esse trabalho mais braçal e organizador, assim, né, da coisa, um Isso. pouco. Enfim, e aí, muito interessante porque a gente começou a pensar um pouco essa complexidade de uma pessoa que também está dentro, também é uma vítima desse sistema repressivo, porque ele é colocado ali, sem saber onde está indo, não concorda, e ninguém pode suspeitar que ele não concorda, porque se alguém suspeitar, ele Ele vira vira inimigo, é. É. ele vira a própria vítima, que ele está ali vendo dia a dia o que acontece, né? Então, foi bem forte, assim, conhecer esse lado. Não fazia ideia da existência disso, assim, não fazia a mínima ideia. Foi muito E interessante. foi, e foi, e foi até legal você contar isso, porque quando eu descobri, quando você falou isso pela
primeira vez, eu fiquei pensando, pô, mudou a cena, porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando, será, né, a gente fica sempre tentando achar muito símbolo no filme, né? Pô, será que é um... Muita gente também associou isso, né? Ah, ele tá com uma passada de pano. Se bem que eu não entendi isso, eu falei assim, não, ele tá tentando contar que, assim, que a estrutura militar é feita de pessoas, né? Não de não uma ordem que todo mundo combinava, até porque uma coisa que a gente estava discutindo aqui com o historiador uns episódios atrás era antes da ditadura, os próprios militares eram muito divididos. Tinha militares de esquerda. E o golpe foi justamente para limpar o exército também. Não foi só para limpar a Uhum. sociedade. Eles também internamente. Esse processo de embranquecimento também, né? Muito curioso isso. É, não, totalmente, cara. Pensar que esses soldados eram trazidos do sul do país e soldados brancos, né? Existia também uma ideia de que tipo de cara de que tipo de rosto a gente queria que esse exército tivesse, né? A gente não, né? Eles, pelo amor de Deus. Mas é, E mas até essa coisa de desumanizar, né? Tipo, eu vou tirar ele de casa, tá muito longe, nos anos 60, 70, né? Que não tinha uhum, tanta. Como que vai comunicar com a família? É mais difícil. Então você exato, desumaniza porque você vai ver uns horrores aí. exatamente. Muito bom. Outra coisa interessante também é essa relação com a própria Eunice, que no livro é muito bonito, porque no filme tudo é mais sintético, como todo filme sobre uma vida de uma pessoa. Sim. Mas no livro tem uma relação mais trabalhada, assim, e a Eunice diz que ela, não sei exatamente agora se no livro ou isso é de entrevista, agora eu não sei exatamente, mas ou se o próprio Marcelo que trouxe essa informação, mas durante a preparação a gente discutiu um pouco isso, que ela diz que ela não enlouqueceu ali dentro por causa dessa figura, e que era uma figura que, de certa forma, fazia um traço de humanidade dentro daquele lugar para ela, de dizer, tá, a vida não é só isso aqui, ainda existe mundo lá fora, né? E é bonito porque a fala original do livro, né, é maior, assim, e ele fala exatamente isso, né, que tá tudo errado e que um dia tudo isso vai acabar. E quando acabar, eu quero que você conte para todo mundo que eu estava aqui, mas eu não concordava. Que eu estou aqui, Ah, mas que não legal. concordo. É muito bonito, assim, é até maior a fala, né? Mas o que mais me pega é essa fala do tipo assim, eu sei que um dia isso vai acabar e que eu quero que você conte para as pessoas que eu não concordo, assim. Isso é muito forte, né? Legal, eu não sabia desse aspecto, que era uma relação maior, assim. Nem que era. A gente fica imaginando quais partes do filme são reais, quais são ficção, e essa parte é real. Então, tinha mesmo soldado que falou com Tinha, ela. existiu essa figura e ela disse que ela lembrou dessa figura por muitos e muitos anos, assim, foi uma pessoa que marcou. Nunca mais encontrou com ele, não sabe quem é, tudo mais, Aham. mas ficou muito marcada, assim, sempre. Porque também, além dele cuidar dela, assim, talvez ter um pouco de zelo, ele que informa umas coisas, né? Não, seu marido já não está mais aqui, a sua filha já Isso, foi embora para casa, ele. exato. Tinham cenas antes de dar chocolate para ela, de dar cigarro para ela, então tinha uma coisa de uma certa colaboração, assim, forte, que eu acho que tá no livro também, isso, se eu não me engano. Eu li faz tanto tempo, mas se eu não me engano. Agora, como ator que você faz uma parte muito importante, até relativamente longa, sei lá, talvez você apareça mais que a Fernanda Montenegro no filme. É, Só mas falta aquela mulher maravilhosa. questão de tempo, questão de tempo. Mas é um momento chave, é um momento relativamente longo, mas não é o todo do filme, né? Então, em que momento você teve contato com o resto da obra toda? Você só viu pronto, você sacou o que estava sendo feito? Conta isso, a curiosidade de ver o produto pronto e ver a força dele. Cara, sendo bem sincero com você, eu só vi no dia da estreia. Para ter noção, assim, eu tive muito contato com a Fernanda Torres, eu tive contato com a equipe toda, e foi
de outros personagens e outros atores nessa filmagem, embora eu conheça muita gente de lá, eu não tive contato com outras pessoas, assim, e o roteiro eu conhecia. O roteiro eu conhecia, mas do roteiro para o que fica no final é outra parada, né? É muito diferente, as coisas se transformam muito, até porque o Walter Salles, também é uma curiosidade super interessante, que ele é uma pessoa muito aberta, tem muita escuta para o momento de filmagem. Então, existe um roteiro, obviamente, as falas estão lá e elas são respeitadas até o ponto de se olhar e falar, não, aqui dentro cabe mudar a ordem, cabe tirar isso, colocar aquilo. E realmente é no momento da filmagem que ele constrói a coisa. Então, você pode ler o roteiro, mas se pegar o roteiro do último tratamento para o que a gente gravou mesmo, muita coisa muda. Tem muita fala que sai, tem fala que muda de ordem, e é tudo na hora, porque como os planos são, pelo menos os que eu gravei ali, de memória que eu tenho, eles são muito complexos, tem muito movimento de câmera, muita coisa acontece. Isso, de repente não faz sentido falar essa fala no começo do trajeto, tem que falar depois, tira essa parte aqui, não tem nada a ver, porque você vai ver aquela imagem ali, vamos deixar isso no silêncio, muito interessante, assim, então... Nossa, é na hora mesmo. Ele é uma pessoa muito porosa e muito aberta à escuta do momento, assim, isso é maravilhoso, porque nem sempre é assim, né, tem muitas produções que a gente vai que é tudo muito desenhado, estabelecido, quadrado, e não sai daquilo, assim, porque também tem uma questão de tempo de produção, assim, né, eles rodaram com muitas pausas, intervalos, mas eles rodaram por 1 ano, né, e normalmente um longa se filma em 1 mês, 2 meses. Assim, sim, né? 1 ano. Eu tava vendo um podcast com o Caíto Manier e o Rafael Saraiva. O Rafael Saraiva até conta que quase pegou o seu papel. Olha. E o Caíto conta que ele não chegou a participar do filme, mas ouvindo a produção, ele falou: pô, um filme que tem teste de elenco pro figurante é outra proporção de filme, né? Então ele tem esse tempo, né? Por isso que tem mais verba e por isso que fica tecnicamente melhor, né? Tempo é chave no cinema, né? Tempo é chave, cara. E é muito difícil que a gente seja um pouco vítima. Não, desculpa, vítima, dependente de uma estrutura que financeiramente ela muitas vezes tem um tempo de toque de caixa. Então essa parte mais artesanal da coisa, que o cinema também tem, embora seja uma mega produção, muitas vezes, uma indústria, ele também tem uma possibilidade de ser artesanal, assim, mas para isso Total. precisa de uma estrutura muito cara, né? Mas é interessante, porque você falou isso. Quem foi que falou que quase pegou o personagem? O Rafael Saraiva, conhece o Porta? Eu sei quem é, sei quem é. Mas é louco, porque eu quase não fiz mesmo o filme, porque nessa coisa de rodar 1 ano, foi porque eu fui aprovado lá em dezembro. A gente eu não lembro as datas exatamente, a gente ia gravar tipo em março, alguma coisa assim. Tudo certo, tava ok. Mas aí teve alguma questão de produção que atrasou um pouco a filmagem. E aí atrasou para o meio de uma temporada de um espetáculo que eu estava ensaiando, assim, no Teatro Municipal de São Paulo. E, cara, eu já estava final dos ensaios, prestes a estrear, um negócio gigante, assim, não tinha como pular fora de última hora, ia ser muito antiético e nem posso fazer isso. Sim. E aí bateu e, cara, não dava. Eu pedia para eles, adia mais um pouco, e não dava, e mó treta. Aí eu fiquei sabendo que eles tinham aberto o teste para outras pessoas já. Então eu falei, pronto, caiu. Assim, eu sei. Fazer. Aí. Eu sei, literalmente. Exato. Eu falei, já. Não, e aí literalmente. eu abri mão e relaxei, falei, tudo bem. Aí deu uma semana, recebi uma mensagem falando: Augusto, adiamos de novo, tal semana você pode? Eu falei, posso, confirmado, fechei já. Assim, nossa, me deu um alívio assim gigante, mas foi por muito pouco, cara, foi bem pouco. Tá vendo como é complexo? Agora, falando mais da sua carreira, se bem que acho que tem uma última pergunta sobre onde estou aqui. E ver a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro, hein? Emocionante, né, cara?
Foi emocionante, né? É um feito histórico, assim, e muito merecido, assim, né? É isso, é uma pena que, assim, a Fernanda tá genial nesse filme, isso é indiscutível, quer dizer, indiscutível eu não sei, mas pra mim é Tá indiscutível, bem assim. bom, eu acho que. Que pode Olha, ter, gente, os franceses que não gostavam, né? Saiu uma notícia. fiquei sabendo disso aí, falei, tá bom, deixa cada um entende É. como quer o trabalho do ator, assim, Tem né? o filme francês na disputa com eles. Acho que eles não têm nenhum interesse em derrubar, né, o Aniston aqui. Exatamente, né? Exatamente. Mas longe de mim tirar qualquer mérito, sim, do trabalho dela, que realmente está fora da curva, assim. Mas é uma pena que também talvez a gente pudesse ter outras Fernandas, assim, que chegassem a concorrer Não, a esses total. prêmios. Só que é tão difícil a corrida e a campanha para você conquistar um lugar de chegar nesse prêmio, que tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar, enfim, é tão caro que acaba que nossa estrutura não permite as pessoas muito talentosas, maravilhosas, incríveis, esforçadas e Não, trabalhadoras chegarem lá. Né? eu te entendi perfeitamente, sabe? Porque eu até escrevi isso esses dias. Quando ela tava. Não sei se foi depois que ela ganhou um pouco coisa. Eu falei assim, gente, é muito curioso se ela ganhar, porque talvez, acho que assim, da minha opinião, no território nacional, eu tava vendo, por exemplo, o APCA. O APCA esse Uhum. ano tem a Yara de Novaes em Malu, tem a Graça Passou em O Dia Que Te Conheci, tem a Denise Emberg em Metade de Nós, tem outras atrizes que eu falei assim, por exemplo, eu ainda não vi Malu, mas eu sei que a Yara destrói em Malu. Então eu fiquei pensando, talvez a Fernanda não ganhe o APCA. Então, assim, em tese, talvez a Yara merecia ganhar o Globo de Ouro também, né? Então, tipo, Sim, eles que ganharam ela. Essa é a lógica. Eles que ganharam ela, não foi ao contrário. total. Não, Porque e aqui ela vai ter totalmente, cara. dificuldade. E tem a ver com isso, sim. Eu admiro o Walter Salles imensamente por construir as possibilidades de pessoas Total. chegarem nesses lugares, mas infelizmente nosso cinema, nossa indústria cinematográfica não consegue bancar uma campanha desse tamanho, porque a campanha mesmo é ir lá, dar entrevista, ficar um tempão em Los Angeles e É, ir para todo tal evento. dia exibir o filme. Total, é uma puta campanha, cara. Isso custa muito caro, né? É, Infelizmente, pra gente ter nada de noção, não. A Fernanda abriu mão de fazer uma novela enorme Aham. para poder fazer a Então. campanha. E é isso, cara. É o que a gente falou, é isso mesmo. Eu vi Malu, eu fiquei chocado com o trabalho da Yara de Novaes, assim, tanto quanto o da Fernanda. São filmes muito diferentes, mas em questão de virtuose de atuação, as duas dão uma aula Louco. bizarra. Eu preciso ver, ainda tá difícil de achar nos cinemas daqui. Ô, Augusto, agora falando de você, você começou a mexer com arte com 11 anos, é isso? Cedo assim? Comecei a fazer aula de teatro novo, assim, né, cara? Uma coisa muito louca, porque, na verdade, minha família não tem muita relação com meio Essa era a artístico minha no próxima geral. pergunta. Seu pai, sua mãe tem alguma Cara, conexão com o zero, mundo da arte? zero, assim, eu vou dizer, só não vou dizer zero, porque o meu pai, eu cresci com ele estudando bateria no quarto do lado, porque ele tocava bateria, mas não era professor, não era músico, ele tocava de hobby, assim, ele tinha uma bateria e ele tocava no quarto. Certo. Mas na verdade zero, assim. Minha mãe é professora da rede municipal de Campinas e o meu pai também eles são separados, né? Mas meu pai também é professor, e tal. E eu cresci com zero contato com isso, mas olha que louco, olha que loucura, né? Eu era uma criança muito chorona, eu chorava. E aí todo mundo falava para mim que eu tinha que fazer teatro porque eu fazia muito drama, zoando, né? Ah! Olha que louco, né? Exatamente, brincando, porque a galera me zoava muito porque eu era muito chorão.
E aí, quando eu vim morar em São Paulo com 10 anos, né? Eu vim morar com a minha mãe aqui. E aí eu entrei numa escola que tinha aula de teatro, assim, no contraturno. E aí eu me inscrevi, fui fazer com 11 anos. E aí, no primeiro ano eu tava meio... ia meio para aula de teatro para brincar, né? Que é maravilhoso, mas para conhecer outras pessoas, para me divertir. Não, E e aí, no tipo, 11 anos você tem uma cabeça de. É brincadeira, né? Não tem nada aqui que vai continuar dali em Exato. frente. Exato. E a própria aula também tem essa dinâmica, eu acho que tem que ser mesmo. É maravilhoso. Eu tive uma professora incrível nessa época, que foi minha professora, uma das minhas professoras de teatro, dos 11 até os 16, 17 anos, assim. Mas com 11 anos eu apresentei a primeira peça, e eu acho que quando eu apresentei a primeira peça, coisa da adrenalina, eu lembro de eu fazendo cena assim, ó, e a minha perna, ela ficava tremendo, assim, ó. E aí eu segurava a minha perna com a mão, porque tinha que ficar em estátua lá na hora, eu não podia mexer. E a minha perna ficava tremendo, e eu tentava segurar a perna com a mão, assim, não conseguia parar de tremer. Mas eu acho que a adrenalina, cara, e ver muita gente, porque o teatro era grande, assim, muita gente assistindo, e isso me marcou muito. Foi, depois que acabou a peça, foi uma sensação, assim, indescritível, eu fiquei muito emocionado, muito feliz, assim, mesmo criança, eu lembro de ser muito, muito marcante, assim, aí eu, com essa idade, falei, vou ser ator, falei pra minha Pronto. mãe até, ela falou, legal, minha mãe também, mas ela nunca foi contra, minha mãe só, legal, meio que o menino tem 11 anos, né, vamos ver o que vai, eu já tinha falado que eu queria Deixa o ser surfista, garoto. exato, eu queria ser surfista, e eu nem surfo, tipo, queria ser, exato, tipo, queria ser É que nem mil meu pai. coisas. Uma vez minha irmã perguntou pro meu pai: o que você queria ser quando era criança? Meu pai, interior de Minas, sem grana. Eu sempre ser piloto de Fórmula 1. Sabe? Foi isso. Exato. Eu até tinha outras coisas que eu pensei, né, na infância, mas nem lembro. Mas eu sei que essa foi uma que. Aí eu ia muito louco, porque nessa fase algo aconteceu aí na minha vida que eu falei isso para minha mãe, mas eu com 11 anos virei a minha vida, voltei a minha vida para isso. Então eu comecei a estudar teatro, tipo assim, eu pegava livro, peça de teatro, ia ler, ia assistir mil coisas, e a minha mãe nem me levava muito, eu pegava o metrô e aí comecei a procurar a escolinha de teatro que eu poderia fazer. Aí eu pegava o ônibus, atravessava a cidade porque tal escola falaram bem, aí eu ia conhecendo os lugares, mas eu não tinha idade para fazer muitas das aulas, assim, né? Eu era muito novo. Uhum. Só que eu queria muito, cara. Eu acho que dos 11 aos 13 anos, eu fiquei fazendo umas aulas pingadas em lugares aulas para criança, pré-adolescente, assim. Sim. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu encontrei um lugar ali que falou, você pode assistir às aulas do nosso curso de formação profissionalizante, mas a gente não pode te matricular porque tem que ter 16 anos, mas você pode assistir Vem sem aí. matrícula, vem aí. E aí comecei a fazer, e aí, puta, mil coisas, comecei a ser assistente de direção, não direção, assistente, porque não dirigia nada, mas ficava fazendo qualquer coisa, dava o texto, vai pegar não sei o quê, contra-regragem. Aí, cara, dos 11 aos 17 anos eu cresci assim, meio fazendo todas essas coisas, tava sempre na coxia, fazendo mil funções, assim, sabe? Então já É, foi encaminhando. fui encaminhando. Você cresceu nesse ambiente de. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui, assim, como que era a sua casa, né? Para entender a dinâmica de pai. Você tem irmãos? Eu tenho irmãos, eu tenho um irmão mais velho e tenho 4 irmãos mais novos, assim. Cara, Mas e como que era a dinâmica? Assim, era uma dinâmica de duas casas mesmo ou você ficava mais em São Paulo? eu até os 10 anos eu fiquei em Campinas. Eu não vinha muito para São Paulo. A minha mãe casou, porque minha mãe separou logo que eu nasci, mais ou menos, assim, tinha uns 1 ou 2 anos. E ela casou com uma pessoa que morava em São Paulo, aí a gente veio morar aqui.
Aí, depois dos 10 anos, eu até ia um pouco para Campinas, porque meu pai ficou lá, eu ia visitar meu pai e tal, mas eu fiquei bem em São Paulo mesmo, assim. E... Mas a minha casa era zero contexto artístico, assim. Eu acho que o que influenciou muito mesmo foi a liberdade que a minha mãe, por mil motivos, que nem cabem, sei lá, se cabe lá, Eu até ia perguntar isso assim, criança andando de ônibus sozinha. Tudo bem. Então. Minha mãe tava muito ocupada com outras coisas, eu acho, e tava resolvendo a vida dela, né? Sim. E, de certa forma, ela meio confiou muito também em mim. E claro que isso não quer dizer que foi tudo perfeito, assim, né? Dentro dessas experiências todas que eu falei e tal, eu passei por muita coisa ruim, assim, muito difícil, muito problemático também, Eu assim. vi você mencionando isso, né? Que você teria tomado algumas decisões erradas e que tem aí aquela coisa que a gente já ouviu falar várias vezes que tem um pouco, talvez, de abuso de autoridade, ou tipo, entrar em situações que não são tão profissionais, né? Exatamente. Eu nem acho que eu tomei nenhuma decisão errada, sendo sincero. Eu acho que cabe a um adulto para ver uma pessoa de 13 anos saber como lidar. Quer dizer, não Com sei se ela, saber, sim. mas assim, saber os limites, né? E as pessoas não sabem. E é muito importante também, assim, não precisa entrar em detalhes, mas tipo Certo. abuso sexual e assédio sexual muito forte. E aí isso ainda existe muito, muito. Eu acho que eu acho que cada vez mais existem instituições que estão reprimindo isso e as pessoas estão sendo canceladas publicamente e tudo mais. Eu acho que tá tendo um pouco mais de cuidado, mas a coisa ainda opera muito e também tem muita gente que não acaba ficando impune, mesmo depois de um processo, continua Sim. sendo, sim. E eu passei. Quem tem poder acaba sendo blindado, né? É As, as, muito as doido. próprias as histórias que são mais públicas que a gente conhece são de Hollywood, assim, vários passaram. Sei lá, um vai pra É, cadeia, mas a lógica protege todo mundo, né? porque também muitas vezes o abuso ele tem uma estrutura muito complexa, principalmente no caso de pessoas muito jovens, assim, porque você demora muitas vezes para entender que ele existiu. Porque tem algumas vezes que ele se confunde com cuidado, com ajuda, com acolhimento, porque tem hora que a gente vai parar em determinados lugares porque a gente está precisando de uma pessoa para te ajudar e dizer, olha, você quer ser ator? Então vamos estudar aqui, faz esse caminho e tudo mais. Só que tem pessoas que são mega perversas no mundo e eles se aproveitam disso e vão te cuidando, entre aspas, né? Mas na verdade se aproveitam, né? É uma estrutura muito complexa. Então, depois de anos e anos e anos que a gente se liga, e aí já, como é que você vai provar? Até tenho provas materiais, mas aí você vai fazer o que? Vai entrar um processo judicial? Até pode ser, mas aí também, dependendo da pessoa, Aí, você corre grandes riscos de se voltar contra você. Já passei por isso também, de falar, cara, melhor não, porque se eu citar esse nome, eu sei que tem uma legião de pessoas que não vão nem acreditar em mim. E aí vai se voltar contra mim, assim, né? O que a gente vê sim. acontecendo muito, né? Não, em todo caso de abuso ou de qualquer coisa que é difícil de provar, você vai ter uma represália. Ainda mais se você mexer com pessoas que são muito queridas, né? É muito complicado. Mas você passou por isso e seguiu na carreira. Então, aí mais velho, né? Depois, da criança É, pro jovem adulto que vai fazer artes dramáticas na USP. Foi esse caminho que você fez exatamente. de ir para a Foi universidade? exatamente. Tive um período, é, exatamente, já que a gente está falando disso, né? Exatamente nesse momento dos 13 aos 15 anos que eu acho que eu passei mais diretamente um pouco por essas situações assim muito ruins, eu comecei a me sentir muito desconfortável mesmo. Eu sempre me senti, mas começou a ficar insustentável.
E aí, cara, eu tive uma oportunidade maravilhosa, assim, que uma pessoa... A pessoa com quem a minha mãe era casada, ela possibilitou que eu fosse estudar atuação fora do país. E aí foi uma espécie de Ah, fuga dessa estrutura. Eu fui estudar um ano lá na Califórnia, né? E em Los Angeles mesmo. E fiz. Só que eu acabei indo para lá, vivi muito. Era um novo, tinha 15 anos, né? 15 anos, não sabe de nada também 15 ainda. anos nos Estados Unidos deve ser bom. Exatamente. Foi. E eu acabei meio que usando isso mais como fuga da situação que eu estava do que realmente foi Como ali um que eu projeto, estudei. assim. Exatamente. Então eu fiquei um ano lá, eu estudei teatro, estudei na Stella Adler, que é uma escola super conhecida, assim. Mas eu fiz um curso bem básico de adolescentes, né? Um curso bem simples, assim, e também estudei na escola. Fiz um ano lá de escola, que também tinha teatro e tudo mais. Quando eu voltei, eu não queria voltar, cara, pro teatro, assim, eu tava um pouco muito traumatizado com todas as experiências, assim, eu falei, não quero, vou virar, eu queria prestar, aí eu tinha uns 16, estava aquela fase vestibular, vai Tem que começar, escolher. É. que eu vou fazer, Eu falei, vou fazer jornalismo, vou estudar, vou virar jornalista e queria viajar. Não! Flavendo. Daí, Não! não tinha ideia de nada, né? Não sabia nem o que era isso exatamente, né? 16 anos, né? Aí, aí o que rolou foi que eu fiquei assim uns 3, 4 meses sem fazer teatro, até um pouco mais, talvez, e comecei a ficar mal, assim, de sentir falta, ficar triste, me sentir muito sozinho, fiquei meio mal, assim. Eu entrei naquela fase da adolescência obscura, fiquei mais... Aí brigava com a Não minha sai do mãe, aquela coisa... quarto. Aborrecente, exatamente. Aquela coisa angustiante, né? E aí eu falei, eu tinha voltado para Campinas, cara, que também foi uma tour louca, assim, porque minha mãe voltou a morar em Campinas, uma história assim. Eu sei que eu resolvi que eu liguei para essa professora de teatro, a minha primeira lá que eu falei, quero voltar a fazer teatro, preciso voltar. Não estava mais estudando na escola que eu estava. Ela falou, vem para cá, vem fazer, não importa que você não estuda aqui. Aí comecei a ir resgatar um pouco isso. Quando deu os meus 17 anos, abriu a inscrição para a Escola de Arte Dramática, que era, até mais ou menos recentemente, era uma escola muito... ainda, né? É uma escola muito conhecida e era muito tradicional, e eu escutava sobre a Escola de Arte Dramática, assim, desde que eu comecei a fazer teatro. Assim. Era uma referência, Era, né? era uma referência, era tipo, nossa, uma puta escola, tal. E resolvi prestar, mas também tinha não sei se exatamente é um mito ou não, mas tinha uma história de que era muito difícil passar, né? Um processo seletivo bem difícil, e realmente um processo seletivo longo, de 3 etapas, e a terceira Não é etapa só passar, não é só passar na prova, né? De alternativa lá. Exatamente, nem tem prova vestibular nem tem vestibular de disciplina, é só teatro. Então, Entendi. apresenta uma cena, e depois na outra você tem que apresentar uma cena de um livro que eles indicam, aí na outra você tem 4 dias de aula aberta e prova teórica sobre teatro. É bem legal. Quer dizer, bem legal, é legal mesmo, eu acho uma prova muito bem feita, eu acho mesmo assim. E Mas aí é eu, um, como que fala? É um gargalo pequeno, né? É para só passar quem tá pronto. passam 20 pessoas, né, cara? E no geral, Nossa. 20 pessoas que têm uma experiência mínima. Não vou dizer que lá entram atores formados e muito experientes, não é isso. Mas é difícil uma pessoa que tem pouca vivência entrar, ou que está muito começando, assim. Ou E para no meu usar o termo caso, do teatro, não dá para você estrear lá. exatamente. Nunca fiz teatro. Muitas vezes na faculdade de teatro você entra sem ter feito teatro, assim. Mas na EAD é muito difícil, porque a prova é complexa. Mas daí eu prestei em segredo, não contei para ninguém, assim, contei para ninguém mesmo. Fui para São Paulo, tal, falei para minha mãe, porque falei, vou prestar, não sei o quê.
Aí prestei e fui passando nas etapas meio surpreendido, surpreso. Eu falava, nossa, eu passei, tá, vamos lá, segunda etapa. Aí a segunda eu falei, gente, eu passei para a terceira. E na terceira eu tinha certeza que eu não ia passar, assim. E eles têm uma coisa muito louca que é diferente do vestibular de universidade, assim, que você termina o último dia de prova, e você fica lá porque a resposta sai no mesmo dia, eles colam um papel no Nossa. vidro. É, Bem cena de filme, né? é bem cena de filme. Então a galera fica lá, bebendo, se divertindo, e aí, sei lá, meia-noite, alguém vai lá e bota um papel, assim, aí tem os 20 nomes. E eu não queria ficar, só que um amigo meu falou, vamos ficar, eu quero ficar. Aí eu falei, putz, não quero ficar, mas eu fiquei. E aí, quando eu vi, nossa, eu não acreditava. Assim. Foi um dia eu fiquei muito feliz. Assim. E aí, passei a formação Aí lá. foi. E E aí, ali você já. Você acha que é ali que marca esse tipo, agora minha vida profissional é isso. Aí você entra nessa roda viva de fazer filme, de fazer espetáculo. eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente no último ano da EAD. Porque realmente, quando eu entrei lá, eu até hoje não sei, de verdade, eu não sei como eu passei diante das pessoas que estavam ali junto comigo fazendo a prova, porque eram atores muito bons mesmo, assim, e com muito mais experiência, né? Nem sei se bom ou ruim, mas mais experiente. E eu entrei muito cru na escola. Eu entrei realmente muito novo e muito para me formar. Realmente ali foi onde eu, por mais que eu tivesse essa experiência anterior de teatro, eu tinha uma experiência muito freestyle, assim, de teatro. Eu fui, igual eu falei, eu fui pingando, assim, aí eu ia num lugar, numa escola, aí fazia um tempo, as aulas, aí depois outra pessoa, aí conhecia o diretor que me chamava para ser assistente, aí eu via muita coisa, era meio freestyle, não tinha formação mesmo técnica, bagagem, e também o tipo de teatro que eu estava mais vinculado não estou colocando em questão de mérito, melhor ou pior, mas era muito diferente do que se ensina na escola, assim, era outra coisa, outra linguagem, outra linguagem mesmo. E, enfim, aí lá na escola eu meio que caí, eu mergulhei de cabeça, cara, então eu sou meio obsessivo, assim, eu tenho um pouco sou meio obsessivão, então se eu escolho uma coisa, é igual a dança foi a mesma coisa. Eu escolho uma coisa, eu mergulho de cabeça. Assim. E aí, então, eu passei 4 anos lá, e eu passei 4 anos, assim, fazendo todos os grupos de estudos possíveis, tudo que podia, toda a peça que tinha para assistir. Tudo. Aí, então, eu vivi muitas experiências lá. Então, eu me transformei, assim, absurdamente durante o processo da escola, e no final do terceiro ano para o último ano, né, o quarto ano, eu passei no primeiro teste, assim, que foi o Rotas do Ódio, que é uma série da Universal Channel que eu amo, assim, eu amo o personagem que eu faço, né, esse dia da Folha postou um negócio, e aí eu vi um comentário de ele fez um neonazista na série, e realmente eu faço um neonazista na série, né? Mas a série tem um discurso completamente contra isso, né? Na verdade, a série existe exatamente para falar sobre os crimes de ódio. Exatamente. Então, você só pega papel levinho, hein? Cara, eu vou sem usar palavrão, mas eu tenho uma amiga que fala assim, é só canalha, né? Vou falar canalha para não falar que ela fala, mas ela assim, é só canalha que você pega, né? Ela fala assim, mais um canalha? Quando eu passo em teste, ela me diz, e aí, mais um canalha? Eu falei, mais um, porque é só gente ruim, né? Bem... Vamos dar um herói para ele, gente, pô. Mas eu gosto também, sabe? Acho que tem uma complexidade nesses personagens que é interessante de tratar, né? Aí você mencionou uma coisa muito legal. Eu tava vendo, quando eu pesquisei seu nome na internet, eu caí num daqueles sites, eu nunca tinha visto assim, que é tipo um perfil do ator, né? Meio que pra. Imagino que é pra montagem de elenco, né? Que tem lá suas informações, tem tipo assim, tamanho, peso, cor dos olhos, corpo, a sua definição tá lá, atlético. Você é muito forte mesmo, você dança.
quando que se formou isso? Assim, onde que é esse papel da dança? Porque aí não é só a dança, tem, pelo que eu vejo das suas postagens, até pelo estilo da coisa contemporânea, tem uma coisa de liberdade, de expressão, e aí tem a coisa do, né, que vai definindo o corpo também. Quando que você chegou na dança? Assim, qual que é o papel da dança da dança na sua vida? Porque eu sinto que é muito importante. Assim, você lá no seu Instagram, assim, viagem, você tá num lugar, você faz movimento ali, porque é uma coisa que te comunica, né? Você se comunica muito pela dança. É essa Muito, cara. virada aí mesmo? Tem uma virada louca e que eu digo que, assim, a dança salvou minha vida, sei lá, eu não sei nem... Teatro talvez tenha salvado a minha vida, porque eu não sei o que seria, onde eu estaria hoje se não fosse teatro e tal. E eu acho que eu seria uma pessoa muito infeliz, assim, sendo sincero, pensando no tipo de pessoa que eu sou, talvez, eu teria sido uma pessoa bem infeliz, assim. Mas o teatro me levou à dança, e eu acho que a dança foi uma virada mesmo, porque, assim, durante a formação, na verdade, voltando um pouco até, eu sempre achei pessoas que dançam seres superiores, vamos dizer assim. Estou falando assim porque porque eu estou falando isso. Porque eu É sempre porque é uma achei coisa a essas mais, pessoas... né? É muito mágico, né? Quem não dança É, é muito... uma habilidade a menos. e tipo assim, cara, é uma coisa tão... Você olha e fala assim, como é que faz isso? Tipo assim, Total. como é que é possível, né? E passa, e para mim, pessoalmente, passa tanta coisa, principalmente a dança contemporânea, assim, ela me afeta no nível de me deixar assim, hipnotizado, e que sempre foi assim, desde adolescente, criança, mas eu não fazia aula porque eu era... louco falar isso, mas eu era muito descoordenado, muito. Eu era uma criança descoordenada, muito duro, tipo, corpo pouquíssimo flexível, assim, zero, muitas dificuldades motoras, no sentido de não conseguir, assim, se uma pessoa tentasse me ensinar uma coisa, eu tinha muita dificuldade de fazer, corporalmente falando, assim, né? E o que eu sempre gostei era esporte, eu sempre fui muito do esporte, assim, fiz muitos esportes na vida, mas dançar mesmo, eu achava que era para igual eu falei, para seres superiores que tinham um corpo naturalmente dotado para isso. Só que aí na formação de como ator, assim, eu fui conhecendo outras danças que não só a dança contemporânea mais tradicional, mais como é que eu falo isso? De companhias grandes e tudo mais, ou balé clássico, ou, enfim, independente, uma dança que não seja essa dança primeira que a gente bota no Google, bota dançarino, vai aparecer lá, tipo, uma pessoa fazendo isso aqui, provavelmente, que é uma Sim. bailarina maravilhosa do Grupo Corpo, super admiro, mas eu fui conhecendo outras possibilidades de movimento. E aí eu falei, eu vou fazer aula de dança, também posso, né? Aí fui fazer, eu dei uma circulada por uns lugares que eu não encaixei, então fui fazer balé clássico e tive muita dificuldade. Eu falei, puta, não dá, não Não é consigo. aqui. Sofri, assim, não tinha prazer nenhum, né? Aí depois eu fui fazer aula com uma outra pessoa e que hoje é um amigo querido, mas a aula dele era um pouco avançada demais, assim, eu ficava um pouco... Aí eu encontrei uma pessoa que chama Lu Favoreto, que é uma coreógrafa e professora de dança, mais velha, assim, e muito maravilhosa, que me abriu um universo do corpo, assim, porque eu descobri uma coisa que chama educação somática, que na verdade são várias técnicas diferentes, você pode escolher uma ou várias para estudar, e que são técnicas que tem como acabam resultando, né? Não é nem a finalidade delas, elas têm finalidade terapêutica de saúde mesmo, de melhoria física, a pessoa está com uma dor específica, ajuda, melhora. Entendi. Mas o resultado acaba que você cria muito mais consciência corporal, você trabalha muito mais coordenação motora, organização do corpo,
E a longo prazo, eu fui fazendo aula meio despretensiosamente, meio falando, é para melhorar o meu trabalho de corpo como ator, até que em algum momento eu fiz um espetáculo que eu não queria mais falar, eu só queria dançar. Eu estava fazendo uma peça de teatro, a última peça que eu fiz lá na escola de arte dramática, assim, e uma hora eu falei, cara, eu queria só dançar, não queria falar, assim, e aí nessa virada eu falei, eu acho que eu quero estudar mais dança. Daí decidi que eu ia fazer faculdade de dança. Aí eu falei, é isso que eu tô te falando, quando eu sou obsessivo, aí eu decidi, então, eu vou estudar dança. Aí ferrou, porque eu comecei a fazer muitas aulas de dança. Então, o meu dia a dia, hoje em dia, talvez está mudando agora. Esse ano passado começou a mudar um pouco, mas até então era assim, 4 a 5 horas de aula de dança por dia, assim, mais ou menos. Caramba. Tanto na faculdade, Porque que acabei... aí aconteceu, eu te perguntar justamente desse processo. Eu tenho um amigo que começou a dançar e ele era zero da dança. Ele começou a dançar e começou a ver que ele tinha uma facilidade para isso, uma habilidade mesmo, assim, quase como se fosse uma coisa anterior a dele, assim. E ele falou, pô, quando eu tô dançando, eu sinto que eu consigo não só me conectar comigo de uma forma nova, mas é isso, também de expressar coisas que só se expressam pela dança, né? Então é como se você você estava falando de linguagens de teatro, é como se você descobrisse uma nova linguagem, né? É mais do que a fala, né? Ela até talvez, quer dizer, talvez não, ela prescinde da fala, você não precisa falar. Você consegue ir além. Você acha que você chegou nessa chave, tipo assim, pô, a dança, ela é quase como, sei lá, o Sim. desenho, ou outras. Quer dizer, a gente tá falando uma coisa que parece óbvia, né? Tipo, não, é sim uma expressão artística, mas nesse grau de comunicação, né? Quando você tá descobrindo, isso é muito forte. Não, é muito, e acho que você falou uma coisa importante dele, que seu amigo falou, que é habitar o próprio corpo. De certa forma, eu sou muito ansioso, assim, e eu acho que o que a dança me possibilitou foi um lugar de, nossa, esse é o meu corpo, e aí, será que eu posso mover ele? Por isso que é danço esquisito, essa é a minha biografia ali no Instagram. Porque quando eu comecei nesse movimento, essa biografia é antiga, viu? Ela está em um tempo já. Quando eu comecei a dançar mais, tecnicamente eu tinha muita pouca bagagem, porque eu não tinha feito muitas aulas, eu não comecei a dançar criança. Mas existia algo que eu falava assim, eu consigo expressar algo que eu não consigo dar nome, não consigo dizer, nossa, isso é raiva, isso é amor, não tem nome. Mas eu colocava uma música e entrava em fluxo de movimento, assim, coisas aconteciam e era tipo ritualístico. Muito louco, meu. Próximo a um transe, sabe? Tipo, você não fica inconsciente, não é isso, mas o corpo te leva por caminhos novos e você vai descobrindo coisas. E eu acho que não, isso é cientificamente comprovado, não é eu acho. Você mover e descobrir novas possibilidades de movimento de partes do corpo resolvem questões que estão aqui na cabeça, porque na verdade é uma coisa só, não tem separação mente e corpo. E a gente inscreve no nosso corpo muitas experiências traumáticas, muitas experiências de repressão, muitas experiências de não poder existir livremente, né? E a partir do estudo do corpo, a gente vai descobrir, nossa, não, isso aqui pode... E claro, isso, cara, exige anos de dedicação, não é assim, fiz uma primeira aula e agora resolveu. Tô soltinho. São anos, é muita dedicação, e eu acho não, que eu fico muito feliz, porque se você tivesse sido pelo jornalismo, você ia estar travado, assim, numa cadeirinha, né? Você não ia estar feliz. Eu acho que, cara, eu não ia estar feliz, mas não sei... eu acho que eu não ia estar feliz, mas também pelo jeito que eu sou, assim, né? Nem acho que... Eu acho que todo mundo tinha que dançar assim, isso eu acho. Porque eu não acho que dançar é botar a perna na cabeça e dar 3 piruetas, mesmo. Eu acho que dançar é isso que a gente está falando. É poder dançar do seu jeito, contato... né? Exatamente. Põe a música que você gosta, pode ser até uma música não dançável exatamente, né? E ficar lá balançando. Exatamente. Ela pode ser em silêncio. É verdade.
esses vídeos que eu gravo muitas vezes viajando, eles são em silêncio, né? Eu danço muitas vezes sem música, assim. Depois procurem o Augusto no Instagram, vocês vão ver o que é. Tipo, dançar no meio do campo, assim, uma coisa bem. Sim. Eu queria ter essa liberdade, assim. É só começar, cara. Vou começar, né? Eu vou tentar. Augusto, é muito chato fazer essa pergunta para ator, porque sempre os projetos são, como você falou, né? A gente viu Ainda Estou Aqui em 2024. Isso começou lá em 2022, demorou muito. Tem Sim. alguma coisa engatilhada que você pode contar, que você está preparando? Ou você está fazendo outras coisas? Eu sei que você também dá aula de dança, você está fazendo isso. O que está no seu radar agora, assim, de coisas que a gente pode ver o Augusto agora? Cara, uma Em coisa que eu breve. acho que uma coisa que interessa muito quem assistiu o filme é o Homem com H, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, que vai estrear já no primeiro semestre agora. Não tenho data para falar ainda precisamente, então não vou falar, mas deve estrear ali entre abril, maio, deve ser alguma coisa por aí, mas não tenho essa informação ainda. Você tá nele. Mas tô nesse filme, faço um personagem muito legal, que eu gosto muito, que é como se fosse, não, não sei se o Ney Matogrosso vai ter que falar se é o primeiro mesmo ou não, mas pelo menos pelo filme, é o primeiro amor do Ney. Entendi. No filme tem 4 amores que atravessam a vida do Ney, e o meu personagem é um deles, que eles, na verdade mesmo, eles nem viveram uma história mesmo, eles era uma dessa paixão platônica, eles não podiam Sei. viver, porque eles estavam dentro do exército, né? O Ney serviu a aeronáutica, não sei se Olha você sabe. o exército aí de novo. Não, sempre, sempre. Não é um canalha? Não, dessa vez não é, cara. Dessa vez Olha que não é. legal. Mas é uma pessoa que, eles criam uma relação muito bonita, assim, e aí depois, mais pra frente no filme, acontecem coisas que eu não vou contar, mas Não, já tá bom, tá bom. tá bom, eu acho que esse filme é muito legal, assim. Também agora em fevereiro, estreia uma ópera, uma reestreia, uma ópera ali no Teatro Municipal, que eu sou assistente de coreografia, mas também estou em cena, que é uma ópera que é um projeto que tem concepção do Ailton Krenak, e direção da Cibele Fojas, que é uma grande diretora de teatro, incrível, espetacular, assim, e chama O Guarani, que é uma ópera clássica, né, e que é a primeira vez na história que realmente colocam guaranis, indígenas guaranis em cena, porque a ópera era feita sempre por cantores líricos brancos, e ainda na verdade, os cantores líricos são brancos e negros, assim, não tem um cantor indígena nessa ópera, pelo menos não fazendo o personagem indígena, eu quero dizer, né? Entendi. Porque sempre é o personagem indígena pintado de vermelho, e aí, obviamente, hoje em dia a gente começou a problematizar e pensar um pouco isso, que talvez não é muito legal, e aí o Krenak criou toda uma outra concepção, e aí trouxeram os Guarani em cena, então é um espetáculo grande, uma ópera, 3 horas e meia, mas vale a pena, porque tem essa presença Guarani ali, problematizando e repensando e questionando um pouco o nosso mundo civilizado, entre mil aspas. É aquela frase, né? O podcast eu fiz aspas aqui. Não, rolou uma aspa aqui, tá, gente? Mas é aquela coisa, tem um filme do YouTube que eles tocam Helter Skelter, assim, bem na introdução. E aí ele fala assim: Charles Manson roubou essa música dos Beatles. Nós estamos roubando-a de volta. Então, tipo, é meio isso, né? Tipo, alguém foi lá e tomou a cultura Guarani. Então, estamos tomando de volta. Exatamente, exatamente. Mesmo que seja. A cultura, esse espaço também, né? Porque se pensar o Teatro Municipal de São Paulo ali, né? É território Guarani, né? E A aí construção é o símbolo, né? é bonito também eles tomarem esse espaço, que é um espaço que os corpos indígenas não tinham acesso há pouco tempo atrás, assim. Então é bonito, é um espetáculo legal, assim, que vale a pena ver. Tem outras coisas também que, se vocês acompanharem no Instagram, esse semestre vai ter eu vou apresentar muita coisa, assim, Em breve. tem outros 2 espetáculos de dança que eu vou apresentar, 3, na verdade. Então, é só seguir lá que eu vou sempre publicando, assim. Muito bom.
Fazer uma pergunta bem de podcast, bem de jornalista, assim. 3 filmes da vida aí, do Augusto. Pra gente te Nossa, entender na arte, assim. Que te nossa, traduzem. essa pergunta é ótima. Bem difícil. Mas eu vou dizer alguns que eu. Os Sonhadores, eu acho um filme. É do Bertolucci, né? Do Bertolucci. Um filme que com certeza me marcou muito quando eu vi, que gostaria muito de fazer algo próximo a isso, assim. Pergunta difícil, vamos lá. É bem. Queria falar de um filme brasileiro, porque eu acho o cinema brasileiro ele me atravessa muito, assim, de certa forma. Vou falar. Então, esse filme é muito recente, então eu vou falar dele, porque vi ele essa semana e eu acho que tem que falar. É o Baby, que Legal. nossa, maravilhoso. É um filme desses que também assisto e falo, nossa, meu sonho é fazer um filme assim, gente. Eu queria fazer esse filme, sabe? É um filme que se passa ali no centro de São Paulo, né? Tem uma. Totalmente, exatamente. E é Pra legal isso, ver esse porque também. e é um filme que fala muito dessa vivência de São Paulo, mas não só, né? Não só, ele transcende isso, com certeza. Eu vou falar de outro nacional. Eu tô gostando da história dos filmes nacionais. Tem, né? Se fosse falar os filmes que a gente gosta, a gente não ia parar nunca. Mas Não, um aí vai filme embora. um filme que eu acho me atravessa muito também é o Deserto Particular, né? Do Ali Muritiba. Esse filme também Esse eu eu não diria conheço, vou que procurar. difícil dizer os filmes da minha vida. Eu diria que são filmes que vieram na minha cabeça agora, porque sei lá, cada época da vida vai ser um filme Qual que é diferente. do Deserto Particular? Qual que é? Cara, o deserto eu vou contar bem sucintamente, mas um, Tenta não estragar, assim. sem spoiler. É um policial civil que vai atrás de uma de uma mulher que ele troca mensagens no Nordeste brasileiro, muito longe. Ele mora em Curitiba, só para ter essa Nossa, ideia. Ele vai atrás dessa pessoa e aí depois deixa. vai lá ver, porque aí Já gostei, gostei. Você gosta de tem. ver filme sem saber nada sobre, assim? Eu Eu considero gosto, a configuração ideal, assim. eu gosto, mas eu não tenho problema de saber, não, viu? Eu tenho zero problema, assim, de me Não tem medo de contarem, porque spoiler. não tenho, porque tem vezes que o spoiler me deixa mais curioso. Eu falo, caraca, então eu quero ver isso, quero saber, assim, Como que sério? chega nisso? Muito bom. Exatamente. Pô, Augusto, queria te agradecer muito. Antes de iniciar, tem que fazer a pergunta. O que você quer daqui pra frente? Ai, cara, é, sinceramente, eu quero poder ter condições de continuar fazendo tudo isso que eu tô fazendo, que eu amo, assim. Quero muito continuar trabalhando com cinema. Eu acho cinema e dança são as coisas que foram as artes que me convergeram, assim, que se juntaram na Que minha vida, fizeram o seu assim. caminho. Exatamente, construíram um caminho e eu queria muito poder continuar, porque não é fácil viver disso. Eu acho que talvez por isso que eu estou falando, continuar a ter condições, porque durante essa caminhada de anos que muita gente vai ficando porque é muito difícil sobreviver de arte no Brasil. Então, sinceramente, quero continuar podendo sobreviver disso e fazendo projetos que movimente a sensibilidade das pessoas, porque é tão bonito você poder estar num projeto que você olha no olho da pessoa e ela fala, me atravessou, assim, eu senti, eu me envolvi, eu chorei, eu ri, eu fiquei com raiva, é tão bom poder acordar a sensibilidade das pessoas, assim.
Mas então é isso, um filme mais filmes maravilhosos, como Ainda Estou Aqui, Homem com H Tomara. e muitos outros que vão vir aí, por favor. Tomara, pô. Queria te agradecer muito, Augusto. Antes da gente encerrar, eu vou lembrar todo mundo mais uma vez de colaborar com o Telefonemas para a gente ter conversas tão legais quanto essas aqui. Trazer pessoas como o Augusto, cara, que teve a generosidade de vir aqui no podcast, que é pequenininho. E ele que já fez tanta coisa legal, tá no maior filme brasileiro do momento, colou aqui, é muito legal. E o podcast continua no ar por causa de vocês. Então tem o Pix, Telefonemaspodcast.com, tem o Apoia-se, tem tudo aí na descrição para ajudar a gente, tem as lojinhas, a estante virtual, tem tudo aí. E também tem, se você está vendo a gente pelo YouTube, tem a possibilidade de ser membro do canal. Então considere aí também. Não se esqueça de se inscrever, de deixar like. Cada plataforma de podcast tem uma fórmula, né? É coraçãozinho umas. Acho que no Spotify tem como dar 5 estrelas. Dá 5 estrelas, por favor. E se for criticar, escreve no e-mail, que aí a gente lê, a gente debate, a coisa mais privadas. É isso. Augusto, curtiu o papo? Eu sei que você não deu muitas entrevistas até aqui, né? Não, pouquíssimas. Eu agradeço imensamente, assim, o acolhimento, né? É bom também poder saber que vai ficar na íntegra isso aqui, os recortes, cada um faz o recorte que quer, né? Porque de vez em quando as coisas aparecem em recortes, você fala, nossa, eu falei uma frase e virou a coisa. Então, eu agradeço muito, falo pra caramba e agradeço muito a É o ideal. Tamo e o junto. Quando convite. você tiver novidades, cola aqui de novo, por favor. Com certeza, vai ser uma honra. Tamo junto. Valeu, Augusto. Obrigadão. Obrigado, turma. Até o próximo Telefonemas. Beijo. Valeu.